o Rômulo respondeu esse último vídeo do Afonso aí. Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui no Rômulo Ribeiro, no YouTube. E dessa vez me deparo com um certo comentário feito no Estragam, porque está estragando tudo. Pessoas, obviamente, sendo aí influenciadas, né, pelos hereges do YouTube a se perderem, né? É o Conrado, doido. Ele tá falando que é o Rubinho Barrichello, porque ele chegou atrasado. É isso, eu acho, né? Falar um monte de equívoco doutrinário, heresia, distorção da verdade. Olha só. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Quero ver você me mostrar uma passagem. Mano, mas por um segundo eu brisei nisso também. Falei, Rubinho? Aí que eu entendi que é o Barrichello. Aí não era, né, o Conrado todo esse tempo aí. Ia ser, zoou pra mim também. De Jesus Cristo falando. Por que Jesus não falou? Apóstolo Paulo é pecador, pode errar, ó. Ou você quer me dizer que a passagem de Jesus na terra não foi completa? Foi preciso ele usar ainda outras pessoas para transmitir a verdadeira mensagem. Cara, eu perdi, sério, mano. Eu acabei de perder com 50 pontos de QI, cara, ao laser aqui, na boa. Deixa eu passar um minuto para recuperar. Cara, estão surgindo esse tipo de comentário nas redes sociais. Por conta de quê? Não é boa que tá velho já, né, o Rubinho? A gente é do nosso tempo, mas o pessoal aí, eu lembrei ainda, me demorou um pouquinho, mas eu lembrei. Que eu vi no podcast esse tempo atrás. Minha piada não foi ruim, porque o tempo passa muito rápido. Pois é, o mundo da mentira, se você não souber mentir, não prospera, né? Mas se você tá lá mergulhando lá, converte em pi positivo, né? Tudo vai do seu foco. Tem certos pseudos ensinadores aí que só dizem que são estudiosos, mas não são nada, são pseudo ensinadores, falsos mestres, enviados de Satanás para distorcer a verdade, cara, propagando um monte de heresia, distorção teológica, blasfêmias e rejeitando a veracidade da nova aliança, do Novo Testamento e das cartas de Paulo e outras cartas, inclusive também de Pedro, inclusive colocando em dúvida algumas passagens de Atos dos Apóstolos e outras coisas, meu irmão. E pior, esses mesmos caras se dizem crentes, se dizem, sei lá, salvos, justos e bons. Não são nenhuma coisa nem outra. São só hereges mesmo, falsos mestres. E aí as pessoas ficam assistindo essas pataquadas, essas blasfêmias e repercutem como papagaios os mesmos pseudo-argumentos. Então isso é um despautério, em primeiro lugar, e uma ignorância, né, em segundo lugar. Por quê? Porque, a pessoa nem sabe o que tá falando. A pessoa acha que há contradição entre Paulo e o Messias. Não há, cara. Eles corroboram entre si. O problema é que falta QI nas pessoas para compreender o básico. E, por decorrência disso, acabam falando essas coisas. Que, nossa, agora porque uma pessoa não citou exatamente as mesmas palavras, significa então que é descredibilizado. Ou seja, nossa, se Paulo falou e o Messias não falou, então eu fico com o Messias, porque ele falou. Tá, mas isso significa que Paulo discorda disso? Não, nada a ver. Ou se o Messias discorda disso? Não. Então a pessoa, ela rejeita uma coisa só porque não foi dita. Porque a gente se conhece mesmo, eu também sinto isso. É nós de novo, todo mundo aqui. O pessoal da escola normalmente sente isso mesmo. Porque né? Antes de continuar aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Paulo deveria estudar teologia, só pra dar uma ênfase no que ele tá falando ali. 15 a 16. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu nem teria visto o vídeo que você enviou se você não tivesse pedido que eu o visse e comentasse, mas... Valeu, Fábio. É nóis. Boa sorte lá. Boa, valeu. Tamo junto. Bastaram os primeiros 4 minutos para ver um homem arrogante e prepotente, porém com voz mansa e pausada, como de um clérigo, dizendo que o apóstolo Paulo poderia melhorar muito a sua forma de escrever se tivesse... A pessoa tem uma voz tão sensual, né? Clérigo. Você viu ele falando igual o William Bonner? Manso fica bonito mesmo, né? Porém com voz mansa e pausada, como de um clérigo, dizendo que o apóstolo Paulo poderia melhorar muito a sua forma de escrever se tivesse estudado teologia. Por isso ele, o pregador do vídeo, tem a presunção de dizer que pretende melhorar o que Paulo disse, dando a entender que ele conhece mais e melhor do que Paulo aquilo que o Espírito quis dizer nas epístolas que o apóstolo escreveu. Considerando que Paulo esteve no terceiro céu, eu fico a imaginar até onde teria chegado esse pregador para ser tão bem instruído e tão capaz. Mas vamos às palavras desse pregador. É o Afonso? Ele estava respondendo ao Afonso? Que eu não conhecia e prefiro nem dizer o nome para não promover a sua marca. Eu tenho por mim que muitos desses são fãs da música cantada pelo Erasmo, que diz: falem bem ou mal, mas falem de mim. No seu vídeo ele diz o seguinte:
seguinte: eu me solidarizo com o apóstolo Pedro, que disse que o apóstolo Paulo escreve coisas muito difíceis de entender. E aqui ele cita 2 Pedro 3,16. O apóstolo Paulo era um homem muito confuso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, teria dito para ele ter algumas aulas de homilética na Faculdade Teológica Batista, de exposição bíblica, pregação expositiva, temática. Talvez ele pudesse escrever de uma maneira mais fácil. Talvez por seu raciocínio hebreu, oriental, nós somos ocidentais. Nós não pensamos desse jeito que os orientais pensam. O apóstolo Paulo, por exemplo, eu acho bem difícil. Alguns trechos aqui de Romanos, eu inclusive gostaria de pular. Ele usa palavras iguais para se referir a coisas diferentes. Para palavras diferentes para se referir a coisas iguais. Escreve meio assim, fora de ordem. O que ele deveria falar primeiro, fala por último. O que deveria falar no meio, ele fala no começo. Então eu resolvi dar uma melhorada no raciocínio do... Ele falou o quê? O Paulo era meio quântico, né? Meio desconectado, solto do binário. Exatamente, essa foi a missão. Ele falou. O apóstolo Paulo dá uma organizada melhor. Ora, o que ele está fazendo nada mais é do que cumprir o que Pedro falou. E ele citou o versículo, mostrando que se não entendeu nem mesmo o que Pedro disse, o que Pedro quis dizer, o que dirá das coisas que Paulo escrever? A passagem de Pedro é essa. 2 Pedro 3, 15 a 16. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Ao contrário da interpretação dada por este e outros pregadores, Pedro não está criticando Paulo ou desacreditando seus escritos. Pedro está apontando que os que não entendem as coisas que Paulo escreveu, por serem difíceis, as distorcem ao seu bel prazer. O indouto e inconstante pregador desse vídeo que você me enviou se propõe a melhorar, leia-se torcer, o que Paulo escreveu. E a razão, obviamente, é por não ter entendido bulhufas do que Paulo escreveu e que Pedro coloca no mesmo nível de toda a palavra inspirada por Deus, ao dizer assim, igualmente as outras escrituras. Né? Ou seja, negou Paulo, vai ter que negar Pedro. Será que a gente vai ver o Afonso e esses cristãos começando a negar Pedro também? Não. Aí já vão dizer, é por isso que veio a Igreja Católica, que veio a pedra de... Vai ter que negar que sobre Pedro também, a pedra... E aí? Não dá, né? Acabou. Vai negar o Messias também. Para Pedro, as epístolas de Paulo tinham a mesma autoridade das escrituras do Antigo e Novo Testamento. Obviamente ainda não existia um cânon fechado para o Novo Testamento, mas esta afirmação... Sim, pergunta boa também, hein, que tinha que estar lá para membro. Vocês mandam pergunta boa aqui, eu não quero responder aqui aberto no YouTube. Pergunta muito boa, pior que você não tá de membro lá, né? Eu quero responder. Copia e cola lá para membro para eu responder. Vira membro aí por nem que seja ajudando aí no site, mas vira membro para fazer essas perguntas boas. Também, né? Principalmente, que vence o tempo o verbo, né? Mas é aquilo, né? Até é difícil responder isso aqui que eu posso falar até strike para eu responder direito. Mas você vai, quanto mais perto da simetria, mais conhecimento ecoante ali, lógico, porém menos conhecimento emocional, né? Eu quero falar disso, me aprofundar e falar das raças aqui, mas aí nem dá, falo para membro, pergunta lá, por favor, essas coisas. A afirmação de Pedro foi uma das razões pelas quais as cartas de Paulo foram incluídas no cânon. Alguém que conteste o que escreveu o apóstolo Paulo e os outros apóstolos está contestando as escrituras, a própria palavra de Deus. Mas isso está muito em voga, né? Hoje nas faculdades de teologia, nas iluminações, que não consideram a Bíblia a palavra de Deus, mas que dizem que ela apenas contém a palavra de Deus. Esta visão dá ao homem a liberdade de decidir o que é e o que não é a palavra de Deus dentro da Bíblia, podendo assim introduzir seus próprios pensamentos, como faz o pregador desse vídeo. É interessante ver outras versões para a frase os indoutos e inconstantes torcem, conforme ela é traduzida na versão Almeida corrigida. Em outras versões diz assim, os ignorantes e instáveis deturpam, Almeida Revista Atualizada. Uma outra diz assim na edição Ave Maria, edição católica Ave Maria, cujo sentido, os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Na versão da CNBB diz assim, que homens sem instrução e vacilantes deformam. E na nova versão internacional diz, as quais os ignorantes e instáveis torcem. O Caio Fábio falou uma coisa legal nesse sentido, em algum vídeo. O cara pressionando ele se as escrituras era a palavra de Deus ou não, era a palavra de Deus ou não. Ele falou, Jesus é a palavra de Deus. E as escrituras são a palavra de Deus sempre que concordam com ele. Ponto final. Seja antes, seja depois, quando ele disser. Porque as cores, imagina, de novo, vou falar com o ateu, galera, tenha paciência com eles. Eles são meio tapadinhos.
recadinho. Tá aqui, né? Você vai, Não, até tem o Witness, você só precisa se tornar membro lá como bolsista, né? A gente só pede pra ajudar o site, dar like, compartilhar, comentar. Você ainda ganha térito, ganha salário em térito, se postar. Pô, a gente tenta fazer de um jeito que faça as pessoas amarem a Deus, se sentirem uma chance ali de... A gente tenta, e quem quiser ter sugestões pra melhorar, a gente tá no mesmo time, o Brasil é nosso time, tá? A gente tem que proteger a nação mais rica do mundo que tá sendo roubada, né? Então a gente tem que se unir, a gente tá tentando uma forma. Quem tiver ideia melhor, mas tamo junto, mas a sua humildade é a minha também, por isso que eu nem consigo falar disso direito, tamo junto. Deus é que é dele, a gente é nada sem ele, a gente é poeira, todos nós, compartilhando esses momentos aqui. Essas definições cabem muito bem à instrução e vacilantes. O que eu tava falando mesmo? Ou pouco fortalecidos deturpam. Na versão da CNBB diz assim, que homens sem instrução e vacilantes deformam. Na nova versão internacional diz, as outras versões diz assim, que os ignorantes e instáveis deturpam. Almeida Revista Atualizada. Uma outra diz assim na edição Ave Maria, edição católica Ave Maria, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Na versão da CNBB diz assim, que homens sem instrução e vacilantes deformam. E na nova versão internacional... O Caio Fábio falou, sempre que o evangelho concorda com Jesus. Sim, boa, isso mesmo. O Caio Fábio falou que a palavra de Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo. E a Bíblia sempre que concorda com Jesus. Por quê? Então, quer dizer, algum apóstolo em algum momento não concorda com Jesus? Pô, vocês não vê que há dissonâncias entre os próprios apóstolos dentro da Bíblia, que é o que usam contra a Bíblia? Se fosse pra alterar, alinhava tudo. Vocês não percebem que há dissonância entre a luz, conforme ela viaja nas cores? Aí eu vou falar, mas esse apóstolo falou que a luz era assim, esse apóstolo falou que a luz era assim, esse falou que era assim, 12 apóstolos, 12 cores. Falou que era assim, mais. Quanto mais longe do verbo esses apóstolos precisam ir para levar a palavra, mais vai abrindo exceções, porque tá mergulhando no abstrato, ó. Então aqui, ó, muitas exceções são abertas para falar com tudo isso de gente. E trazer todas elas, abrindo as exceções que abrem com elas, mantém a regra, a conexão com o verbo e o raio que traz de volta. Entendem? Então a palavra de Cristo, as exceções, os mergulhos, as dúvidas, a busca pelas respostas, Cristo, a volta. Então dá para entender por aí, eu acho. Diz, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Essas definições cabem muito bem ao pregador na sua tentativa de colocar-se como juiz da própria palavra de Deus, arvorando-se capaz de dizer como Paulo deveria ter ensinado aquilo que o Espírito Santo lhe confiou. Considerando que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, uma paráfrase do que o pregador disse ficaria absurda assim. Vou fazer uma paráfrase do que ele disse. Abre aspas. O Espírito Santo é muito confuso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Espírito Santo, teria dito para ele ter algumas aulas de homilética na Faculdade Teológica Batista, exposição bíblica, pregação expositiva temática. Então eu resolvi dar uma melhorada no raciocínio do Espírito Santo, dar uma organizada melhor, fecha aspas. Somente aqueles que creem na inspiração verbal da palavra de Deus revelada a Paulo perceberão quão grave é o comentário que esse homem faz no vídeo, tentando desacreditar o ministério de Paulo e os seus escritos inspirados, palavra a palavra. Ora, a Bíblia diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, escreve Paulo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 12 a 13 e capítulo 14, versículo 37. Eu esperava que você dissesse que estou equivocado por eu ter visto apenas o início do vídeo e que aquilo seria uma espécie de pegadinha, ou que ele estaria brincando. É quase uma pergunta boa, também queria falar disso. Maria teve que ser corajosa, né? Pra conectar as pontas. Não dá pra explicar isso aqui. É até blasfêmia se eu explicar direitinho. Tem que ser pra membro, né? Por favor, galera. Eu sei que o coletivo puxa e vocês estão certos dos dois lados. Quem tá falando, para de perguntar pra ele, já falou pra perguntar pra membro, tá certo. Quem tá perguntando, tá certo também, porque o coletivo tá puxando. Eu até quero falar também, parte minha quer que vocês perguntem. Então eu peço perdão também. Me ajudem aí. Brincando ou usando de sarcasmo. A princípio eu até pensei que fosse assim. Mas como você disse que mais adiante ele ensina que toda a humanidade... Questões de Messias é isso. Se o cara falar
falar, eu sou o Messias, não vai adiantar nada. E se ele tiver as obras que provam, ele falar que não é, não vai adiantar nada. Ele vai falar, lógico que é. O sol chega falando, sou o sol não, eu, hein? Não adianta. Então, isso tudo é o de menos, isso tudo sabe, a gente tem que dar glória a Deus, focar a Deus. E entre nós aqui, essas coisas contam, são importantes, eu sei, mas já é assustador demais, já é esquizofrênico demais, pra ficar falando. Tudo vem depois, né? Vamos pelo menos responder. O pessoal não tá entendendo nem isso. Formada por filhos de Deus. Não aceita nem Paulo, velho. Vocês vão aceitar o Messias? Que todos serão salvos e que não devemos falar de inferno e condenação ao pregarmos o evangelho. Eu só posso lamentar ter perdido os 4 preciosos minutos de tempo que eu perdi da minha vida vendo a abertura de uma pregação assim. Esse homem é responsável pelo que ele está fazendo. E se ele realmente crê no Senhor, dará contas disso a Deus e verá tudo o que pareceu ter construído ser queimado, quando ele próprio for salvo, como que pelo fogo, como fala em 1 Coríntios 3. Ou ele pode ser um dos que Paulo descreve em 2 Timóteo 3, pois ali há adjetivos para todo tipo de enganador, não só o avarento, que é marca... Tem um grupo no Telegram, que é meio aberto, né? Dá pra perguntar lá, quem não é membro, os membros podem postar lá dentro, quem não puder virar bolsista não quiser. Tem os comentários no site também, que eu leio lá nos meus posts, dá pra perguntar lá também. Registrada dos pregadores da prosperidade, mas também jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Se mantenha membro aí, se não tiver condição, porque você ganhou membro, né? Vira bolsista aí com a gente, participa, seja próximo de alma é o que importa. A galera te ajuda aí. Estes termos caindo como uma luva para os clérigos moderninhos. 2 Timóteo 4, de 3 a 4, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Às vezes nós ficamos tão ocupados com os mercenários que vendem uma caricatura de cristianismo com seus evangelhos da prosperidade, que acabamos deixando passar os eruditos e pregadores moderninhos com sua teologia de proveta, negando abertamente a inspiração das escrituras e enganando com suas filosofias os incautos. Tem 70 e poucas pessoas online aí, que puder deixar o like. No Twitch não tem like, né? Obviamente, eles sempre encontrarão ouvidos com coceira, com comichão. Portanto, a sua profissão estará garantida por enquanto. Quando os aliados, na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados se preparavam para a invasão da Europa no dia D, a estratégia deles foi construir milhares de aviões em madeira, tela... Eu respondo todas, 100% agora, hein? Não é nem só quando eu vejo. Antes era assim, Agora eu pedi pro pessoal separar lá, mesmo quando eu não ver, eu vou responder, porque o pessoal tá juntando e me mandando. Então, tô respondendo 100% nas perguntas do grupo membros. Perguntou, é respondido, não tem erro. É só vocês Então o pessoal lá me enviando. Só se não me enviarem, né? Mas estão enviando tudo, lá tem um monte. Tela e papelão pintados para parecerem verdadeiros quando vistos do alto e concentrá-los nas instalações militares no norte da Grã-Bretanha, à margem do Canal da Mancha. Eles eram fotografados do alto pelos aviões. Eu leio a pergunta mesmo, eu até respondo direto ali, é que começa uma confusão lá, eu paro, mas eu tô vendo, e eu tô lendo as perguntas e respondo as perguntas mesmo. E eu tô espiões de Hitler, e nos levavam a pensar de que a invasão seria pelo norte. Na Guerra do Golfo, foi a vez dos aliados serem enganados por milhares de tanques de guerra de borracha infláveis espalhados por Saddam Hussein. Aí aparece um desenho da Twitch, que nem o Dale não tá na Twitch, aparece o desenho aí pra vocês. E ali, por exemplo, tá no YouTube, aí aparece outro desenho. Ações falsas no deserto. O inimigo de nossas almas, o diabo, está usando uma estratégia semelhante nos dias atuais. Enquanto nós miramos no erro patente dos caricatos pregadores mercenários de um cristianismo falso, inflado de prosperidade nos canais de TV e auditórios de antigos cinemas, Satanás ataca em um flanco pouco protegido, o da teologia convencional fundamentalista. É nas denominações mais conservadoras e aparentemente sérias que o inimigo quer minar a fé cristã, dirigindo as suas armas para ninguém menos que o apóstolo Paulo e os mistérios ou segredos que lhe foram revelados de primeira mão. A estratégia é simples: fazer as pessoas acreditarem que Paulo era um homem complicado, solteirão recalcado, machista, incapaz de transmitir suas ideias com clareza, avesso a um cristianismo judaizante, por ter vivido encharcado nele. A lista de acusações é longa. Em sua última carta, e já prevendo o seu martírio, que o momento tá, tem pessoas transbordando lá dos 1000 anos de Constantinopla, transbordando aqui, pode ser um rei de lá, tem de Troia, tem de não sei onde, tem de não sei onde, tem de não sei onde, o tempo inteiro nos chakras dos tempos, a espiral vai colhendo perspectivas do degradê, trazendo pra cá. Aqui é eterno, vocês estão chegando, vai indo, né? Vocês não, né? Nós também olhando de baixo. É igual o sol, eu tô brilhando o tempo inteiro.
Você estava escuro aí. Então aí quer dizer, o sol se sente vivo, porque parece que ele tem pra onde ir. Então, na verdade, as pessoas, as cores estão criando a luz, se unindo, orbitando ela, e a luz viajando sobre as cores tá criando as cores, mudando a velocidade. O vermelho e o azul são a mesma luz, só muda a velocidade. Eu explico tudo isso pra ateu, hein, galera? Os cristãos a gente arrebatou. Só tá chegando aqui no quântico, mas agora a gente tá só calando a boca de quem negou, só pra chorar um pouquinho e ver que Deus é bom, tá dando uma outra chance. Ó, é isso aqui, ó, no macro, no micro, molécula, galáxia, o mergulho no nada. Tudo que eu tô falando tá aqui explicadinho. Aí você vai ter o vermelho, aqui é a onda mais longa, mais tempo fica na escuridão, no abstrato, mais lenta, é o emocional, né? Não teve perspectiva pra comparar. O azul já passou, o verde, o azul compara, lógica. O vermelho só sente, é o feminino da coisa ali, correto? Aí um troca a perspectiva com o outro. Aí você entende as notas, a simetria, as 7 notas da escala da música, você entende as 7 cores da luz, você entende como funciona tudo, o rádio, o micro-ondas, a antena, tudo, Deus vai te provar que ele é vivo. E olha o tanto que eu enviei de graça esse livro de 1000 páginas. Vocês verem que eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro, pô. Embora precise, pra expandir o que é nosso, pra tomar de volta o que é nosso.